Você tem dificuldade com matemática? Matemática é o terror da sua vida, principalmente você aí, adolescente, que tá nessa pegada de dificuldades para entender raciocínio lógico e etc. Esse livro aqui, O Homem que Calculava, de Malba Tahan, vai te ajudar com isso. Malba Tahan não é o nome verdadeiro do autor, né? Pelo nome aqui até parece um nome árabe, um nome de outro lugar, e realmente essa é a intenção do autor desse livro. Ele criou um pseudônimo, né? Criou um nome diferente para determinar, criou toda uma biografia de um autor, justamente para quê? Se ele colocasse o nome dele, brasileiro, que é Júlio César de Mello e Souza, talvez não chamaria tanto a atenção para explicar de matemática, já que ele é um autor que é professor de matemática, então ficaria uma coisa muito assim óbvia. Então ele cria um autor, cria uma biografia para ele, com essa ideia de ser do mundo árabe, porque muito da matemática tem a origem lá nos povos árabes, então é uma forma da gente se inserir muito mais, entender a matemática sobre a vertente cultural, entender muitas vezes esse apagamento, né, das pessoas, dos pesquisadores da época, tiveram suas histórias apagadas dentro da matemática por uma cultura europeia, por toda essa questão de colonização. Nesse livro aqui, você vai ver que vai ter vários problemas e soluções, inclusive escritas. Dá uma olhada aqui. Vai ter escritos, você vai ver cálculos e no final também tem uma parte destinada a maiores explicações. Para entender qual que foi, né, a ideia, né, desse autor, desse brasileiro, desse professor ao escrever esse livro, por que ele selecionou esse nome diferente? Vou ler esse trecho que está aqui bem atrás para você entender qual foi a intenção dele. Malba Tahan é um dos inventores do Oriente, não desse Oriente bárbaro que costumamos ver nas telas do cinema. Também não é o Oriente sensual e mágico que vamos encontrar nas Mil e Uma Noites. O imaginário oriental do brasileiro Malba Tahan, ou Júlio César de Mello e Souza, resgata alguns dos valores fundamentais da cultura literária árabe: a prática da generosidade e a busca do conhecimento. O Homem que Calculava é saborosa ficção juvenil que há décadas vem encantando leitores e prestando enorme serviço à divulgação da ciência em geral e da matemática em particular. Assim faz ao apresentá-las como espaço de fascinantes jogos e infinitas aventuras. A narrativa basicamente vai se dar com um personagem que é chamado Beremiz, que ele é um gênio, né? Ele tem uma noção lógica muito grande, sabe contar as coisas. Então, basicamente, o livro vai trazer alguns problemas e que enquanto você está lendo, muitas vezes é interessante você ler, tentar resolver esse problema na tua cabeça, para depois ver a solução que ele apresenta. Então, você vai aprendendo matemática ali lendo. E outras coisas que você vai aprendendo também é um pouco desse mundo árabe e principalmente da cultura dos muçulmanos, né? Então, cria toda essa esfera em que você compreende as relações da matemática com Deus, né, com Alá, e de certa forma você vai aprendendo várias coisas e quebrando vários paradigmas, principalmente em relação ao mundo árabe, da forma com que nós, principalmente os brasileiros, recebemos essa cultura ao longo dos anos, né? Como é que a gente entendeu o mundo árabe. E aqui a gente vai ver que, basicamente, a matemática surge muito ali. E que a gente, muitas vezes, não aprende sobre isso, né? A gente não consegue visualizar, não consegue aprender que muito do mundo árabe contribuiu para a matemática que a gente sabe hoje. A invenção do zero, questões lógicas, Bhaskara e assim por diante. Então foi muito legal ler esse livro, entender esses problemas. Obviamente, é uma história simples, né? Uma narrativa simples, porque a ideia mais é pedagógica até. Então, para você que tem certa dificuldade de compreensão, às vezes eu estava lendo alguns problemas e eu falava assim, nossa, isso é dificílimo de resolver. E depois ele vem com uma solução tão simples, tão fácil, que você fala assim, nossa, era só isso, sabe? Por quê? Uma facilidade lógica que talvez eu não tenha tanto essa construção. Então, vale a pena ler. É um livro de 370 e poucas páginas. Eu li em aproximadamente 2 semanas e pouco, 3 semanas, porque foi num ritmo mais tranquilo, né? Como envolve matemática, tinha hora que eu não tava muito afim. Mas você vai ver várias resoluções aqui, que é bem interessante. E o mais legal é pensar na construção desse autor por parte, né, do verdadeiro autor brasileiro, com que intenção que ele fez isso, conforme eu já li aqui. Ah, e detalhe, esse livro é de 1938, gente, e é super compreensível a linguagem até hoje. Algumas partes, inclusive, tem alguma representação assim, ó, gráfica, para a gente entender melhor a solução do problema. Para quem aí é da área de matemática, adolescentes principalmente, que tem muita dificuldade e vem com uma forma muito negativa a matemática, eu aconselho a leitura desse livro. Então fiquem com a dica aí, comentem aí se vocês já leram. Esse foi um livro bem aleatório que eu li e eu gostei. Fica a dica. Beijo!